Olá a todos e todas, sou Maria Luísa Freitas Marques do Nascimento, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná e também sou pesquisadora do CEAP, que é o Centro de Educação Ambiental e Preservação do Patrimônio, que é uma parceria do IFAM com a UFPR. Gostaria de agradecer o convite para participar do terceiro Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre educação ambiental e questão racial. Então, eu gostaria de iniciar a nossa discussão tratando da questão racial no Brasil, né? Então, é preciso compreender que o processo escravista teve dois momentos fundamentais, que seriam o escravismo pleno e o tardio, conforme Clóvis Moura aponta na dialética radical do Brasil negro. Então, Clóvis Moura vai dando as pistas, né, para a gente compreender que esses momentos que atravessaram todo o período, eles foram importantes, né, e fundamentais para que a gente consiga hoje entender o Brasil e o racismo, né? Então, a base ideológica do racismo nasce nesse processo de fortalecimento do Brasil com a metrópole, né? A colônia, ela tinha que usar o sobretrabalho do escravizado para conseguir, né, tanto alcançar o lucro dos senhores, né, do mercado interno, e também abastecer o mercado internacional que demandava os nossos recursos naturais, né, in natura. Então, ao longo do escravismo pleno, alguns determinantes apontam uma mudança desse sistema que vai se modernizando, né? Entra um capital externo, um investimento modernizante, mas que ele ainda está subalterno, né? Vem mecanismos, tecnologias modernas subalternas a interesses políticos, econômicos externos, né? Então, o nosso desenvolvimento é sempre subalterno ao centro, né? A gente fica na periferia, sem conseguir ter total controle e decisão política, econômica dos rumos da nação que estava sendo construída. Então, se manteve as estruturas das relações de produção nesse processo, né? Conservou-se os interesses das oligarquias, mas ainda subalterno aos interesses internacionais. Então, enquanto antes o escravismo pleno tinha uma luta mais ativa e radical dos escravizados, num segundo momento, né, no escravismo tardio, a gente começa a observar alianças sendo feitas com alguns setores sociais, né, dessa população escravizada, né? Então, desde a colonização, vai se delineando qual o nosso lugar internacional, principalmente seu lugar na divisão internacional do trabalho, com a então mudança para o capitalismo dependente, né? Passa então a desaparecer aquela ideologia escravista e no lugar se constituir e se consolidar uma ideologia liberal. Enfim, a gente estudando compreende que a abolição não mudou qualitativamente a estrutura social e racial brasileira. E aí, a gente avançando um pouco no debate, a gente se depara com uma população ex-escravizada que, após a abolição, né, continua marginalizada, né, sem estar constituída de um poder político, econômico, social, né, e que a gente percebe nessa conservação, né, dessa marginalização dessa população até hoje, né. A gente vê, né, que as frações de classe e elite intelectuais desenvolveram, né, agora, né, numa pesquisa histórica mais afastada, a gente vai entendendo como essa política de embranquecimento, né, uma ideologia eugenista, também fortaleceu esse racismo estrutural, né?
E é importante dizer que tem muito relação com o que a gente vai falar, né, sobre educação ambiental, é como que o racismo, ele se conecta com o monopólio da terra, né, com a propriedade privada, né, os escravizados, no processo de abolição, que foi longo, foi compactuado, que foi articulado aos poucos até ele acontecer de fato, várias políticas foram feitas, né, jurídicas, assim, que não que conformaram um cenário de marginalização desses sujeitos, né? Então, a não acesso à terra, né, a vinda de imigrantes, né, o embranquecimento da sociedade, tirando aquele ser social da visão, né, da possibilidade de trabalho, né, de acesso a direitos, né, foi uma política de Estado, né? Então, atrelado, então, a essa política agrária, né, que a propriedade privada negou o acesso e a produção de sua própria existência e subsistência, né? E, além disso, uma superexploração desse trabalhador aí nascente, né? Com o fim da abolição, com a conformação de um capitalismo dependente, a formação de uma classe trabalhadora, precisava dessa classe trabalhadora branca e a marginalização de outra, né? Que é típico da Constituição do sistema capitalista, né? Então, essa articulação de terra, trabalho, racismo é uma categoria fundamental para a gente entender o Brasil, né? Como o território serviu tanto para manter, né, para estruturar esse racismo, quanto para também explorar, né, colocar na divisão internacional do trabalho o Brasil, né, de subalternidade. E aí, falando dos sujeitos, né, a escravidão foi negando ser movente, né, ele tinha que estar passivo, sem se movimentar nas estruturas de poder, né? E aí, a única forma, né, no começo mais violenta, de liberdade se constituiu nas rebeliões, né, nos protestos, que depois se articularam, mas foram estratégias políticas, né, articulações sociais, para conseguir se constituir como um ser humano, né, não como um objeto. E esse processo foi um processo que atinge a psique, atinge a estética, o corpo, né? As movimentações e organizações e movimentos sociais. Então, agora a gente vai tratar sobre essa relação, né, dos movimentos sociais e educação. Então, esses atos de contestação foram sementes para os movimentos sociais contemporâneos, né? Tanto, por exemplo, que o movimento negro, o movimento dos trabalhadores, né, sem terra, que reivindicam a reforma agrária, tem esse olhar, né, historicizado sobre essas diferentes rebeliões e protestos que foram feitos com pautas que até hoje não foram cumpridas, né? Essas reformas não foram cumpridas. E aí os movimentos sociais, eles são isso, né? São ações sociais coletivas de caráter sociopolítico, cultural, que vão inviabilizando essas formas distintas da população se organizar e expressar essas demandas. Precisamos terras para produzir. Precisamos manter nossa memória, nosso território, não queremos barragem, né? A água não é mercadoria, energia não é mercadoria, nossos corpos não são mercadorias e não devem ser alvos da polícia.
as mulheres precisam de direito, precisamos de um trabalho digno e autogestionado, porque os trabalhadores têm condições de né, para trabalhar, trabalho justo. Então, movimentos atingidos por barragens, sem terra, negros, feministas, economia solidária, são movimentos que trazem uma grande contribuição, né? Tanto formativa para os próprios sujeitos que participam, que são organizados nesses movimentos sociais, como apresentam soluções, contestações, reivindicações, uma nova forma de ver e de interpretar a sociedade e colocam pautas que são de caráter civilizatório, né, de avanço civilizatório e que também contestam o sistema capitalista, a maioria deles, né, de caráter anticapitalista. Então, a sociedade aprende com esses movimentos sociais, né? Então, a autogestão, a democracia, compreensão de si, da sociedade, engajamento, reivindicação, são aprendizados que são tanto internos quanto externos, né? E aí já foi cunhado um tipo de pedagogia, né? A Caldart, ela apresenta, né, uma pedagogia do movimento, né, que busca a consolidação de uma humanização mais plena dos sujeitos, né? Cada vez mais a gente vai vendo pautas que eram indiretas e elas estão virando questões fundamentais a serem tratadas, né? Como é o caso da questão ambiental. Passando, então, para o próximo slide, né? Eu trouxe aqui, né? Vou tratar do movimento negro e práticas pedagógicas. Eu trouxe aqui um cartaz, um folder de divulgação do segundo encontro de raízes negras, né? Que foi um processo muito bonito e que faz parte, né, do período da Constituição Cidadã de 1988. Muitas articulações foram feitas, né, que o movimento negro se mostrou um agente mobilizador e colocou para a sociedade aprendizados, né, experiências formativas, né. No caso desse cartaz, no Baixo Amazonas, tinham vários quilombos não organizados e não autodeclarados quilombos, né? Apesar de a gente ter muitos quilombos urbanos e rurais que se autodeclaram, mas que não têm a titulação da terra, né? Mas esse processo foi um processo envolvendo organizações negras urbanas indo buscar apoio e articulando-se com os quilombolas para que fosse possível tanto a formação e a organização desses sujeitos que ainda estavam marginalizados no debate constituinte sobre a terra e sobre a valorização e o reconhecimento enquanto quilombolas, né? A gente já tinha textos, estudos intelectuais tratando sobre a história negra, né, do Brasil, fazendo uma releitura sobre o processo quilombola, né, os aquilombamentos, mas o movimento negro organizado, né, foi um agente que impulsionou muitas organizações para além desses espaços urbanos, né? Então, o movimento negro colocou práticas pedagógicas, colocou processos formativos em questão e que organizaram muitos quilombolas para reivindicarem, né, seus direitos de reconhecimento perante o Estado. Então, esse cartaz é de 89, simples, mas muito lindo, e fala
dos territórios a qual estavam sendo organizados, né? Então, a gente, tratando especificamente, né, um texto da Nimalino Gomes, o Movimento Negro Educador, fala um pouco sobre isso de que eu já disse, né? Eu quis tratar sobre a questão quilombola, porque tem a relação com o território, né? Com o pertencer ao território, essa relação sociedade-natureza, né? E o território sendo uma categoria de análise, de compreensão muito mais ampla que terra, do que espaço geográfico, né? Mas o território é onde se constitui as relações sociais, a cultura, os processos formativos, a sua relação com a natureza, né? Onde se tem os recursos naturais, onde se vai existir e subsistir, né? Então, voltando, né? Gomes identifica que o movimento negro coloca o debate sobre raça no Brasil e vai colocando de maneira muito numa aprendizagem própria, né, do movimento e reivindicações, necessidades, ele vai ensinando a sociedade, ensinando os próprios integrantes do movimento negro, né? Então, agora a gente entrando para esses 3 saberes do movimento negro, identitário, político, estético, corpóreo, né? O saber identitário, né, os saberes identitários, vai movimentando o conceito racial, de raça no Brasil, né? Então, a identidade racial, ela é trabalhada desde a Frente Negra Brasileira, né? Nos meados do primeiro... meados do começo do século passado, né? Lá por 1930, mais ou menos, né? Raça já era trabalhada, né? Mas essa movimentação de raça, né, na contemporaneidade, que vem com as ações afirmativas, o senso em que a autodeclaração, o ser negro, o ser preto, pardo, né, ele começa a circular na sociedade brasileira e a surgir uma discussão mais ampla, mais política, né? Que vai extrapolando o meio de luta dentro dos movimentos sociais e a sociedade começa a discutir, né? Tanto que a autodeclaração de pretos e pardos aumenta, né? Nesse processo de censitário. Então, esse conceito, né, que vem com MSZ, né, de negritude, ele começa a se ampliar, né? A negritude, a compreensão de si enquanto negro, que tudo isso carrega, que tem um passado de dor e sofrimento, mas que também tem muitas alegrias, muito conhecimento, uma bagagem cultural enorme de contribuição social, política e econômica ao país, isso vai não de forma assim tranquila, mas que existe um orgulho em ser negro, né? Aumentando assim os números, principalmente da juventude que se orgulha de ser negro, né? Ou que compreende a importância de dizer que sou negra, né, nesse processo de autoidentificação, né? E aí também a gente percebe o aumento de pesquisas, de pesquisadores, né, de dados alarmantes que vão mobilizando políticas públicas, organizações sociais, institutos de pesquisa, auto-organizados, né, que vão apresentar a categoria racial, né, como dado importante também para analisar qualquer coisa no Brasil. Assim, a gente nunca pode estudar questão urbana sem olhar raça e classe. Não podemos estudar políticas de saúde pública sem olhar a questão racial, né?
Então, esse é um recorte importante que deu mais qualidade às pesquisas, né? O movimento negro esteve reivindicando a todo momento esse olhar para a sociedade brasileira. E o movimento negro, né, conforme a Nilma Lino Gomes coloca, vem expandindo a politização da raça a outros terrenos, né? Que aí a gente vai ver mais para frente, né? Raça é importante de ser dita e colocada em outros âmbitos. Mas também a gente vê uns saberes políticos, né, que se espraiam, né, para ações de contestação política, de auto-organização, que disputa espaços dentro da produção acadêmica, que foi organizando, né, por exemplo, a associação e também o Congresso Brasileiro de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras. Nós existimos dentro das universidades, né? Essa afirmação aconteceu muito pelos núcleos de estudo afro-brasileiros, os NEABs, né? E aí a gente também vê conquistas no âmbito legal, jurídico, né? Que são as leis 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que tornam obrigatório o ensino de história e cultura africana, africana e afro-brasileira no currículo escolar, né? Com ênfase na disciplina de história, arte e literatura, que institui a educação para as relações étnico-raciais, né? Se isso acontece ou não, tá na lei, né? Mas se acontece ou não, a gente tem muitas pesquisas que mostram que entre a lei e o que se faz, né, tem uma grande distância, mas muito material didático, literário, formações internas nas redes municipais de ensino, estaduais. Então, muita coisa aconteceu após a instituição dessas leis, né? E também a gente tem que dizer, né, que ficou mais colorida, ficou mais popular também com a lei de cotas, né, que é a 12.711 e a 14.723, né? E aí, chegando nos saberes estético-corpóreos, né, que ela até destrincha mais no seu livro, mas a gente se depara com a importância do corpo negro nos espaços, né, e dessa estética. Não a gente entendendo aqui a estética, né, não como uma forma na verdade, como uma forma de contestação, né, essa estética. Então, se articula com o saber político, né, que é a presença do negro em diferentes espaços públicos, na universidade, no sistema público educacional, de saúde, de gestão. Então, esse lugar subalterno do negro começa a ser contestado, né, e aí a política de cotas, né, os saberes políticos também vão movimentando, mobilizando, dando uma mobilidade ao sujeito negro, né. Mas, como diz Gomes, o movimento negro vai reeducando a sociedade sobre o olhar ao corpo negro, né? Existe um orgulho, uma consciência de ser negro, né? Uma busca por um padrão diferente do eurocentrado, né? Então, uma diferença, uma discussão mesmo sobre diversidade e pluralidade de corpos, de estética, de respeito ao ser e estar no mundo, né? E aí a gente chega na educação ambiental. Agora, a educação ambiental, né? A gente chegou dos conhecimentos, né? Dos saberes que o movimento negro, que os movimentos sociais, e a gente especifica no movimento negro, traz para a sociedade. E aí, como eu falei no slide anterior, né, no momento anterior, que
vai racializando, o movimento negro racializa outros debates que não tinham essa cultura, essa perspectiva, né? E aí, o que eu estou querendo dizer, né? É isso, a racialização da educação ambiental. Então, educação ambiental, processos educativos que conseguem fazer a relação entre sociedade e natureza, né? Complexificando e totalizando o debate educacional. E aí, quando a gente totaliza, a gente complexifica a questão da natureza, dos recursos naturais, do meio ambiente, é parte fundamental para a gente entender a sociedade, né? Tanto a relação, né, do trabalho com a transformação da natureza, quanto um processo de transformação da natureza e de si próprio, né? E quanto esse processo de transformação de si próprio vai criando uma bagagem cultural, social, histórica, que é transmitida ao longo das gerações, né? E aí a educação ambiental crítica vem nesse processo, né? Do cotidiano, a gente conseguir complexificar a consciência da sociedade do mundo, porque a gente está aqui no pequeno, e aí a gente, com a educação ambiental crítica, a gente consegue trabalhar o agora e expandindo esse conhecimento e complexificando ele. Então, se a gente vai falar de água, sobre a nossa relação com a água no dia a dia, comprando garrafa de água, conta de água, aí a gente fala aquilo enquanto mercadoria, aquilo enquanto insumo, aquilo enquanto recurso, e vai expandindo, né, e complexificando o debate sobre, né? Mas a gente percebe que o campo, muitas pesquisas, a gente já tem um campo consolidado no Brasil da educação ambiental, mas, por exemplo, dissertações e teses quase não relacionam educação ambiental com raça, né? E aí eu fiz uma pesquisa, né, no banco de teses, dissertações da CAPES, a gente encontra só 18 teses falando sobre o tema, e não, nem sendo o tema principal a questão do racismo, né? E essa relação com a educação ambiental. Então, o que eu discuto aqui é essa necessidade da gente racializar a educação ambiental. Se a gente já faz um recorte de classe, né? Entendendo que as justiças ambientais, o acesso à riqueza produzida e a riqueza e a riqueza natural, elas têm um determinante de classe, né? Para dizer e separar quem acessa e quem não acessa, quem vive com qualidade e quem não vive. Mas será que, olhando para essa classe, né, trabalhadora, ela também não tem cor? Ela é ainda mais brutal, esse não acesso, muito mais injusto aos negros e negras? E aí é isso que o movimento negro tem feito nos últimos, a partir desse século, né, desde o começo dos anos 2000, o movimento negro e intelectuais vêm estudando, vêm apontando a necessidade de falar sobre racismo ambiental. Então, o racismo, ele se apresenta em várias esferas da sociedade e da vida dos sujeitos, né? Ele está estruturado na nossa sociedade. E ele vai se apresentando em várias esferas. Uma delas é a questão ambiental, né? Então, para a gente fazer uma educação ambiental, né, para os educadores ambientais conseguirem compreender o Brasil, que é o mote principal para você conseguir fazer qualquer processo educativo ambiental, ter a compreensão do Brasil. A gente precisa colocar esse fator de categoria analítica, né, complexificar ainda mais a nossa análise com a categoria racial, né?
Então, eu trouxe lá a figura, o cartaz, né, do movimento negro, se organizando, né, potencializando esses processos formativos de autorreconhecimento das comunidades tradicionais, é um processo de educação ambiental crítica e racializada, né? Então, a gente vê essa relação quilombola com o ambiente, né? O quanto que as áreas que têm mais preservação da natureza é a indígena e a quilombola, né? Essas terras quilombola e indígena são as que mais possuem biodiversidade e que conseguem ter uma relação sociedade-natureza muito mais equilibrada, né? Menos suscetíveis a epidemias, desastres ambientais, porque ali tem um equilíbrio, né? Existe uma racionalidade em relação à natureza, ao uso, não deixam de ser organizações contestatórias, né? São anticapitalistas porque eles não se inserem nesse modo de produção, de exploração, de mais-valia, de inserção enquanto classe trabalhadora nesse sentido da exploração, né? Então, elas também são contestatórias. E o movimento negro, então, é um coletivo consciente que vai impulsionando conhecimentos que organizam uma apropriação social, cultural e educativa das questões ambientais, né? Nesse livro aqui, Educação Ambiental, Repensando o Espaço da Cidadania, o Carlos Frederico Bernardo Loureiro, ele fala sobre os movimentos sociais, e aí eu estendo para o movimento negro especificamente, né? Que vai impulsionando na sociedade vários conhecimentos, né? E a sociedade vai se apropriando social, cultural e culturalmente as questões ambientais. Então, o racismo ambiental é um conceito que vem sendo discutido no começo desse século, né? Nos anos 2000, a gente percebe uma movimentação para tratar do racismo ambiental. E aí, com trocas internacionais, né, que a gente chama da diáspora negra, não foi só massas escravizadas que vão para os países para trabalhar. Não, são conhecimentos, são populações que carregaram conhecimentos, formas de pensar, filosofia, cultura, música, arte, e isso foi sistematizado de várias formas, né? E aí essa troca, ela não é só essa troca colonial, essa troca ela vai sendo fortalecida, né? Tanto que nos anos 2000, na UF, né, Federal Fluminense, acontece um encontro, né, internacional, vem os ativistas, né, militantes do movimento negro estadunidense, vêm, né, discutir racismo ambiental no Brasil, né? E aí começa o conceito a tomar forma e processos educativos formativos vão acontecendo ao longo do processo, cursos, encontros. E hoje, né, no movimento negro contemporâneo, vai apresentando vamos assim, apresentando os repercussões desse aprendizado, né? Que são institutos de pesquisa, articulações internacionais para ir nas COPs, reivindicar a demarcação de terras quilombolas, carbono zero, justiças ambientais que afetam a população negra, né? Vão movimentando o conceito de racismo ambiental. E isso, tudo isso que eu falei, é muito importante para a gente conseguir qualificar o debate da educação ambiental, né? Racializá-lo, né? Então, livros começam a ser produzidos, pesquisas começam a ser feitas, né?
E o movimento negro tem se apropriado cada vez mais desse conceito e também a sociedade. A gente vê grupos não negros falando sobre racismo ambiental, sendo categorias já incorporadas em algumas análises, né, mais institucionais, dentro do governo. Então, é isso, né? Os movimentos sociais, eles ensinam muito a sociedade. E aí, antes de agradecer, né, eu queria trazer essas duas fotos, que uma é da Coalizão Negra por Direitos, é uma coalizão recente, né, organizada por várias entidades do movimento negro, MNU, o NEAFRO, CONAC. Então, a gente vê uma articulação internacional para colocar aos países do mundo inteiro que o Brasil ele precisa ter soberania e precisa decidir sobre o destino de suas terras, né? Da sua demarcação, que que a sociedade civil organizada está pensando os rumos do país, né? E o movimento negro faz parte dessa articulação, né? Faz parte desse movimentar. E aí, a de baixo é um coletivo que tem o debate racial e não deixam de ser educadores ambientais, porque em São Paulo tem um sítio arqueológico meio não sendo cuidado pelo poder público, né? Quando começaram a escavar uma região negra da cidade, né? Que é a região do rio Saracura, e onde tem a Vai Vai, né? A escola de samba, que tem sua origem, né? Num bairro negro de São Paulo, e aí foram encontrados vestígios, muito material quando começou a escavar o metrô, né? Que a estação de metrô é 14 bis, e a reivindicação é que seja Saracura Vai Vai, né? Em homenagem à escola de samba, e ao rio Saracura, que é uma região negra que teve o rio canalizado, que tem sido marginalizada a população ali, sem políticas públicas, né, que consiga olhar para aquele bairro da maneira que ele merece. Então, o processo de educação ambiental está sendo feito, são questões sociais, ambientais que estão sendo articuladas, estão formando aqueles sujeitos e estão trazendo informações e reivindicações para a sociedade. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco sobre esse tema, né, da minha pesquisa. As referências são essas daqui, tá pequenininho, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, que eu deixei meu e-mail também, né, podem entrar em contato comigo, que eu passo certinho os textos. E agradeço de novo a oportunidade de estar aqui. Tenha um ótimo dia, um abraço e até a próxima.